presente precioso eu ganhei. Um projeto. Nós te glorificamos e nós te agradecemos. Nós te entronizamos, Pai, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, com o nosso coração ardendo, porque nós queremos Te ouvir. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos Te sentir. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos mais de Ti. Por isso, Senhor, manifesta a Tua glória neste lugar. Manifesta, Senhor, a Tua vontade, o Teu reino, derrama a Tua Shekinah. E fala conosco, fala ao nosso coração, porque não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, sem antes sermos tocados, sermos impactados e sermos transformados em nome de Jesus. Aquele que crê, diga glória a Deus, e toma teu assento em nome de Jesus. O livro de Apocalipse, amados, normalmente não é um livro tão pregado assim na igreja, porque tem algumas revelações muito fortes e algumas coisas que mexem com a gente. Por isso que eu estou pregando. O livro de Apocalipse, amado, fala a respeito sobre 7 cartas que são endereçadas a 7 igrejas. São cartas reveladas a João, direcionadas por Cristo, para 7 igrejas principais daquela época. O interessante, amados, é que quando nós olhamos para cada uma dessas cartas, nós vamos perceber que cada igreja estava vivendo uma situação. Eu não vou me deter nas outras 6, porque eu quero falar hoje sobre Laodiceia. Outro dia, de repente, a gente fala um pouquinho sobre as outras. Cada igreja estava vivendo um momento, e todas no mesmo tempo, mas cada igreja numa situação diferente. E aí, amados, quando nós olhamos para nós, é a mesma coisa. Estamos todos reunidos, cada um passando por uma situação diferente, vivendo um momento diferente, passando por algo que talvez a pessoa que está do lado ou está atrás não sabe o que está passando. Cada um de nós somos uma igreja. Cada um de nós fizemos parte do quê? Da igreja de Cristo. E o que nós precisamos entender é qual o momento que nós estamos nos encontrando hoje. Quando a carta é direcionada para a igreja de Laodiceia, era uma igreja que estava cega espiritualmente. Uma igreja que não enxergava mais a necessidade que tinha de Deus. Uma igreja que, por ser rica, das 7, era a mais rica de todas. E por causa dessa riqueza, ela achava que tinha tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho a igreja mais bonita, eu tenho condições, então isso significa que eu tenho tudo. Nem sempre. Porque eu posso ter tudo, eu posso ter o melhor dessa terra, mas se eu não tiver Cristo, eu não tenho nada. E às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que é terreno, às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o que é material, e esquece que isso tudo é passageiro. Começa a te preocupar com aquilo que é eterno. Começa a colocar como prioridade na tua vida aquilo que é eterno. E essa igreja, ela tinha tudo. Ela só não tinha Cristo. Ela iniciou bem. Nossa, top demais. Ela iniciou bombando, cheia do Espírito Santo, cheia da unção, como se diz, fogo na canela. Mas ela foi uma igreja que ela acabou crescendo tanto, que Cristo foi convidado a ficar de lado de fora. Depois você vai entender o porquê que Cristo foi convidado a ficar do lado de fora. Depois lá no versículo 20 que a gente fala tanto, eis que estou à porta e bato,
Aí você vai entender porque Cristo estava para o lado de fora batendo e dizendo assim: me deixa fazer parte dessa igreja, me deixa fazer parte desse povo. Porque muitas vezes Cristo está fazendo a mesma coisa na nossa vida, está dizendo assim: ei, deixa eu fazer parte da tua vida. Não, porque eu já sou muito bom, eu já sou muito santo e eu não preciso de Cristo. O que eu quero que você entenda, amados, era a situação, a realidade que essa igreja estava. Ela não estava vivendo uma realidade, ela estava vivendo uma ilusão. Ilusão é algo fictício, é algo que não existe, mas que eu vivo como se existisse. Eu acredito a tal ponto que eu digo: não, isso aqui é a realidade, mas não é. E aí a pergunta, amados, que talvez eu quero que você faça nessa noite para você: qual é a tua realidade hoje? Não, pastor, está tudo bem. Não estou te perguntando se está tudo bem, porque falsidade é algo que o ser humano tem de sobra. Te pergunta, a pessoa está no fundo do poço, como é que você está falando? Estou bem, ainda bota um sorriso no rosto, mas está acabado, está virado um trapo, mas diz que está bem. Eu não quero que você responda para mim, eu quero que você olhe para dentro de você e responda para você. Qual é a tua realidade hoje? Qual é a realidade da tua casa hoje? Qual é a realidade do teu casamento hoje? Qual é a realidade dos teus filhos hoje? Aquilo que você está vendo é a realidade ou é só uma ilusão? Não, meu casamento está às mil maravilhas, aqui como nós estamos juntinhos. Não, eu não estou perguntando quando você sai para a rua, estou perguntando é quando você está lá na sua casa, se está juntinho lá também, porque tem gente que é muito bonitinho quando está na rua, né? Quando está com frio, quando chega no inverno, aí tem que encostar, né? Para quê? Para se aquecer. Não, e no verão, manter junto. Tem uns até que divide a coberta, isso mesmo. Essa é a realidade que eu estou perguntando para você. Essa é a realidade que você tem que olhar. Porque quando você conseguir identificar a realidade que você está vivendo, você vai sair da ilusão, e você vai começar a trabalhar, e muitas vezes você vai deixar Cristo trabalhar na tua vida, porque muitas vezes Ele não está conseguindo trabalhar na tua vida, porque você vive uma ilusão, e Ele quer mudar a tua realidade, mas você está na ilusão e acha que está tudo bem. Então essa é a realidade que eu quero que você se olhe hoje, porque aqui nós estamos falando de uma igreja que estava cega espiritualmente. E o que nos leva à cegueira? Você já parou para pensar? O que nos leva à cegueira? O orgulho, a vaidade, a soberba, a incredulidade, a religiosidade. São coisas que nos levam a nos tornarmos cegos. Os traumas que aconteceram na nossa vida, no nosso passado, na nossa história, muitas vezes nos cegam e não conseguimos enxergar a realidade que estamos vivendo, e passamos a viver o quê? Diga, ilusão. A frieza espiritual, amados, nos cega. O que você que é cristão, o que eu quero que você olhe para dentro de você e pense assim: o dia que eu cheguei na igreja, para hoje, eu estou melhor hoje do que aquele dia? Ou aquele dia eu tinha mais fé do que eu estou tendo hoje? Ah, pastor, mas faz 10 anos que eu estou na igreja, mas está pior do que naquele dia. Anos de igreja não salva, sabia? Não sabia, estou dando a má notícia. Ah, mas faz 30 anos que eu estou na igreja. Tem gente que vai com 50 anos para o inferno de igreja. O que eu quero que você entenda é isso. Porque nós estamos passando, amados, por uma batalha muito grande, muito ferrenha. E o inimigo está destruindo muita gente. E eu não falo naquele que não conhece a Cristo. Eu falo aquele que conhece.
e que está vendo a sua vida, os seus sonhos, a sua casa, a sua família, tudo sendo destruído, a sua fé. E está tudo se destruindo. Mas parece que não está enxergando nada do que está acontecendo. O que eu quero que você entenda, amados, que essa carta, ela, se você olhar todas as cartas, ela inicia e termina mais ou menos a mesma coisa. Ao anjo da igreja em Laodiceia. Aquela igreja tinha um pastor, tinha um responsável, tinha um cabeça. E agora a carta estava sendo direcionada para aquela pessoa. Ei, tu aí que deveria ser cabeça. Tu é o primeiro que eu vou ter que puxar as orelhas. Tem gente que diz que o pastor tem vida boa. Troca um pouquinho comigo. Sabe por quê, amados? Porque muitas vezes tu chega para falar a palavra e a pessoa se ofende e sai. Tu chega para corrigir e mostrar o caminho certo e a pessoa se magoa e se vira contigo. E ainda muitas vezes vai para o Face postar coisinha indireta. Muitas vezes sai falando mal. Por quê? Não porque o pastor me falou algo que eu não gostei, mas ele falou que estava na Bíblia. Falou, mas eu não gostei. Porque hoje, amados, as pessoas querem um evangelho que agrade aos ouvidos, que massageie o seu lombo. O diabo é perito em fazer isso. Vai massagear bastante gente lá no inferno. Agora, a palavra que nos leva para o céu, ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos corrige, ela mostra as nossas falhas, para que nós venhamos crescer e ir morar no céu. É isso que Cristo quer fazer em nós. Aí essa palavra, ela é direcionada ao anjo, amados, e saiba de uma coisa, antes de Deus cobrar da igreja primeiro, Deus vai cobrar do pastor. Cristo disse, atinja o pastor, e as ovelhas se dispersem. Ah, pastor, eu estou passando por lutas, quer comparar um pouquinho as minhas? Trocamos umas aí. Tem alguém que quer trocar alguma aí? Compartilhe umas com vocês aí. Porque a nossa luta, amado, não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É tu ir orar para uma pessoa e o demônio se levantar contra a tua casa para afetar os teus filhos, porque tu libertou uma pessoa. Isso é luta. Ai, pastor, eu estou com uma dor de barriga. Ora por mim que eu estou quase morrendo. Amém, irmão. Deus abençoe. É isso que você tem que entender. O que você tem que entender é que às vezes as lutas que nós estamos passando não é tudo aquilo. Quer participar? Entra e senta. Fica à vontade. O que você tem que entender, amados, é que Deus tem o melhor para a minha vida e Deus tem o melhor para a tua vida. Mas nós temos que estar dispostos a isso aqui. A carta vem ao anjo da igreja. Deus tem algo para a tua vida. Ele vai dizer assim, ó. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sei. Eu sei. Então senta ali. Isso aí. Ele diz, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Sabe quem estava falando? Era Cristo falando com a igreja. Da mesma forma como Cristo hoje está falando comigo, da mesma forma como Cristo hoje está falando com você. E a pergunta agora, o que ele vai dizer é simples: conheço as tuas obras. É como se ele olhasse para mim, para você e dissesse assim: eu conheço a tua vida. Eu sei tudo que você está passando, eu sei tudo que você está vivendo, eu sei tudo que você está fazendo. As coisas boas e as coisas erradas também. Eu conheço tudo. E nem és frio e nem quente. E quem dera que fosse frio ou quente. Pensa numa situação, um dia frio como hoje, e aí você prepara aquela sopinha quente. Bom ou não? É ou não é? Aí você deixa ela esfriar e vai comer. Alguém quer? Ah não, sopa fria não, um dia frio? Uma sopa morna.
Ah, não. A sopa boa é a sopa? Quando ele está falando a respeito disso, amados, ele está falando da nossa vida espiritual. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é como que espiritualmente nós estamos. Nós estamos quente ou estamos frio? Ou estou meia boca, pastor? Estou mais ou menos. Entenda uma coisa. Morno ou frio não agrada. Ou eu estou quente, ou o resto é história. Porque ele vai dizer, amados, que nós precisamos entender isso. É o Espírito falando, é o Espírito dizendo, quem dera que fosse frio ou quente, porque se tu tivesse frio, aí tu ia dizer assim, eu preciso me aquecer. Mas quando tu está meia boca, tu acha que está bom. Sabe o que se chama isso? Ilusão. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Ah, mas eu oro. Ah, mas eu isso, ah, mas eu aquilo. Mas isso não significa que Jesus está no teu coração. Sabe quem é que conhece a Bíblia muito bem? Satanás. E ele não tem Jesus no coração. O que eu quero que você entenda, ele está dizendo, quem dera, porque se você fosse frio, você poderia se tornar quente. Se você fosse quente, você estaria debaixo da minha bênção, mas você não está. Você está meia boca, você está morno. E ele vai seguir dizendo, amados, versículo 16, assim porque és morno e nem és quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha. Imagina Cristo falando com nós, e dizendo, por tu estar vivendo essa vida meia boca, por essa fé que tu fala, que tu conhece a minha palavra, que tu sabe o que deveria que tu está fazendo, tu sabe as coisas erradas que tu está fazendo, por essa vida morna que tu está levando, eu estou a ponto de vomitar. É isso que Cristo estava falando para a igreja, não era para o mundo, era para a igreja que ele estava falando. Quantas pessoas conhecem a Cristo? Quantas pessoas ouvem a palavra? Quantas pessoas já desceram as águas do batismo e viraram as costas para Cristo? Cristo está dizendo, eu estou a ponto de te vomitar. É como se Cristo dissesse assim, eu não te conheço, te aparta de mim. Essa é uma repreensão que ele está fazendo para aquele que conhece, para aquele que sabe, para aquele que tem noção do que é as Escrituras. E aí, amados, como que você está? Como que você está vivendo, o que você hoje está sentindo? Porque nós podemos falar muita coisa, nós podemos falar bonito, nós podemos dar aleluia, nós podemos dar glória a Deus, o nosso coração longe de Deus. Nós podemos enganar qualquer pessoa, mas Cristo nós não conseguimos. Sabia que a miopia, ela atinge 1/4 da população do mundo? E a miopia sabe o que ela faz na pessoa? Ela enxerga muito bem, pertinho. Mas quando fica longe, ela embaça. Tu olha e tu não consegue definir. Tem muita gente que está com a sua vida assim. Olha para Cristo e nem sabe mais reconhecer Ele. Cristo parece que está tão longe, que eu já não consigo mais identificar. O problema é que a Bíblia me ensina que a ovelha, ela tem que estar perto do pastor. Ela tem que sentir o cheiro do pastor. Ela tem que estar perto para que o pastor conduza ela para o melhor pasto. Ovelha longe não pega o melhor pasto. E pode ainda ser devorada. O que eu quero que você entenda, amados, é um alerta que Paulo faz aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem. Preste atenção que ali está escrito, nos quais o Deus deste século. Quem é o Deus deste século? Letra minúscula significa que não é o Deus Todo-Poderoso.
Ele está dizendo: o Deus deste século é Satanás. Porque você acha que se Deus tivesse no comando 100%, ia estar essa bagunça aí? Não ia estar. Você acha que ia ser esse evangelho aí? Não. A pegada ia ser bem diferente. Ele diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é incrédulo? É aquele que não crê. E quantas pessoas estão muitas vezes dentro de uma igreja e não creem no poder de Deus, não creem na morte, não creem na ressurreição, acham que tudo isso é uma história. Quando eu paro de acreditar, quando eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a dizer: nem Jesus pode mudar essa situação, eu me torno incrédulo. Quando eu olho para a minha casa, quando eu olho para a minha família, eu digo: está tudo dando errado, está tudo perdido. Não, aqui nem Jesus consegue consertar, eu me torno incrédulo. Quando eu olho para os meus problemas e eu digo: não, agora nem Deus mais consegue solucionar, eu me torno incrédulo. Você está cego espiritualmente. Você foi cego por Satanás. E ele está destruindo a tua vida, está destruindo a tua casa, está destruindo a tua família. E você acha que está tudo bem. Ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho das boas novas. O Evangelho de Cristo. O Evangelho que nos salva. O Evangelho que muda a nossa vida, que muda a nossa história. Que nos tira lá do fundo do poço e nos coloca firmados na rocha, que nos tira do vício, que nos tira do pecado, que restaura a nossa casa, que nos cura da enfermidade, que muda a nossa história. É isso que Jesus Cristo não quer que aconteça na tua vida. É isso que Jesus Cristo não quer que aconteça em você. Porque quando acontecer na tua vida, quando acontecer em você, a tua vida vai ser mudada. Você vai deixar de ser um trapo de imundícia, como a Bíblia diz, e você vai passar a ser filho de Deus. É isso que nós fomos chamados para ser, filhos de Deus. Diga: eu não quero ser um trapo de imundícia. Eu quero ser filho de Deus. Tem gente que está se contentando, infelizmente, em ser trapo de imundícia. Sabe, tem gente que gosta de ser pisado, de ser humilhado por Satanás, porque acha difícil seguir a Cristo. Difícil, amados, é tu ser dominado por um vício, e tu vê a tua vida passar, tu vê a tua vida ser destruída. Difícil é tu olhar para a tua casa e tu ver o teu casamento sendo destruído. Difícil é tu olhar para os teus filhos e ver eles se perdendo. Isso é difícil. Seguir a Cristo não. Seguir a Cristo tem que ser a nossa alegria. É o que nos traz alegria. Ah, mas às vezes tem coisas que dói, pastor. Dói porque Ele está trabalhando na tua vida. Dói porque Ele está querendo mudar a tua história. A Bíblia diz que a árvore que dá fruto, Ele poda para que dê mais. Eu prefiro ser podado do que ser cortado e lançado no fogo, porque é assim com a árvore que não dá fruto. E aí, amados, ele vai seguir nos dizendo, lá no versículo 17, a igreja dizia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa. Quantas pessoas dizem assim: a minha vida está boa, não preciso nada não, está bom assim, será que não? Será que de repente a tua vida está do jeito que deveria estar? Não, a Bíblia diz que Deus tem muito mais para mim e para você. Deus quer fazer muito mais, mas tu precisa crer. Tu precisa deixar Deus agir, porque senão nada vai acontecer. Deus já podia ter feito, há muito tempo. Mas aí tu está fazendo isso.
Eu não preciso. A igreja dizia, eu sou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí ele dizia assim, nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 5 coisas, amados. Presta atenção. Miserável, infeliz, pobre, cego e nu. Por uma igreja rica. Laodiceia era a igreja top, era a igreja rica. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho o carro do ano, eu tenho a casa mais bonita da cidade, eu tenho a conta recheada, e são infelizes. São tristes, são miseráveis, são pobres de espírito, são cegas porque não enxergam o que está acontecendo na sua vida, e acham que tem tudo, mas são nus. Cuidado para não cair no engano. Aconselho-te, presta atenção, pega essa. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos. 3 coisas. Ouro. Sabe como é que o ourives sabe que o ouro está limpo, está purificado? Quando o ouro está passando pelo processo, que ele está no fogo, e aí quando o ourives chega e ele olha, e ali, naquele ouro que está fervendo, ele enxerga a sua imagem, significa, toda impureza foi tirada. Ali ele diz, o ouro está pronto. Agora vamos para a forma. Você precisa comprar ouro do Senhor. Sabe o que você precisa? Você precisa ser imagem e semelhança de Cristo. Diga, eu preciso ser imagem e semelhança de Cristo. Mas a Bíblia não diz, pastor, que todos nós fomos feitos. Sim, todos nós fomos feitos, mas muitos já perderam, deixaram de ser imagem e semelhança há muito tempo. Sabe por quê? Porque quando o pecado entra, a imagem e a semelhança sai. Está na hora de você voltar a ser imagem e semelhança. A segunda coisa que ele diz, vestes brancas, para que a tua vergonha não seja mostrada. Você sabe o que você precisa? Você precisa ter um exemplo. Você precisa de Cristo. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos descrever que Cristo era sem pecado, era sem mancha, era sem mácula. Quando ele se transfigurou, as suas vestes eram um branco que chegava a brilhar, a resplandecer. Sabe o que você precisa? Você precisa dessa imagem, você precisa dessa semelhança, você precisa disso, você precisa ser exemplo aonde você está. As pessoas têm que olhar para a tua vida e as pessoas têm que ver Cristo. Você precisa refletir, mas para isso você vai ter que ser como Ele, porque não adianta você querer dizer que foi na loja e comprou vestes novas, enquanto o seu interior está podre como sepulcro caiado. Entenda isso, amados. E a terceira coisa que ele diz, e colírio para os olhos, para que veja. Abra os olhos. Abra os olhos para aquilo que Deus tem para a tua vida, para as promessas que Ele tem para a tua vida. Quantas vezes nós estamos cegos para o que Deus quer fazer na nossa vida? Muitas vezes Deus está querendo fazer e nós é que estamos atrapalhando. Eu sempre digo, tem pessoas que Satanás passa vergonha. Diz assim, não, na vida desse aí eu nem preciso fazer nada, porque ele já faz por conta. Ele já se destrói por conta. Ele já é rebelde por conta, não preciso nem fazer nada. Tem uns que até Satanás está querendo que até se converta para não dar trabalho para ele no inferno. O que nós precisamos entender, amados, que o Evangelho é sério, e ele vai dizer assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. É hora de você olhar para a sua vida, é hora de eu olhar para a minha vida.
e sermos zelosos com a nossa salvação. Porque do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Do que adianta eu viver pelos prazeres do mundo, pelos prazeres da carne? Ah, pastor, mas é tão bom. É, esse bom aí está te levando para o fundo do poço. Esse bom aí está acabando com a tua vida. Esses segundinhos de prazer que muitas vezes tem, está acabando contigo. É isso que você precisa entender. A Bíblia diz que Ele repreende a quem ama. Ah, pastor, mas a repreensão de Deus dói. É, mas é isso que vai te salvar. Eu prefiro ser repreendido por Deus do que receber tapinha nas costas no inferno. O que você prefere? É as decisões, amados, é as escolhas que nós fizemos para a nossa vida. Por causa que aí vai chegar no versículo 20 e agora já ficou mais fácil. Porque agora a Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cristo estava para o lado de fora dessa igreja. Laodiceia não recebia mais Cristo. Laodiceia não abria mais as portas para Jesus. Mas falava, dizia, só discurso, só palavras. Você acha que discurso bonito agrada ao Senhor? Você acha que, ai, aleluia, glória a Deus, e o que está fazendo lá fora? Sabe o que o salmista nos diz? Coloca lá Salmo 139 para nós. Olha o que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu. Jesus não está olhando para o teu exterior, Ele está olhando para o teu coração. Prova-me e conhece os meus. E vê se há em mim algum caminho, se existir um caminho mau que ser. Guia-me pelo caminho eterno. O salmista está dizendo: Senhor, pode olhar para mim, pode ver se tem um pensamento errado, tira, muda. Se tem algo errado no meu coração, tira, porque eu não quero isso. Porque eu não quero andar por um caminho mau, eu quero um caminho eterno. As coisas terrenas, elas são passageiras, mas as coisas de Deus, elas são eternas. Viva pelo que é eterno. Entenda uma coisa: aos nossos olhos pode ser o melhor do mundo, mas se não for de Deus, não aceite. Só aceite o que vem de Deus. Ah, mas é o melhor, pastor. Se não for de Deus, não aceita. Amém? E aí, para concluir, a Bíblia diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Tem um lugar sendo preparado para mim e para você. A Bíblia diz que tem um banquete preparado lá no céu, para quando nós chegarmos lá. Tem uma casa, uma morada preparada para mim e para você, quando nós chegarmos lá no céu. Eu vou fazer de tudo para ocupar a minha. Não sei qual é a tua disposição, mas eu estou disposto a fazer qualquer coisa para ocupar a minha. Ah, mas e se Deus tiver que tirar coisas da sua vida? Não tem problema, porque se Ele tirou, não era dele. Tem coisas que Deus tira na nossa vida, amados, que nós amamos, mas Deus está dizendo: mas isso não é meu, então tira. E Ele finaliza dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Te coloca de em pé. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos e abra o teu coração. Abra o teu coração.
Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu o que o Espírito falou com você nessa noite? Abra a tua boca em oração. Coloca a tua vida na presença do Senhor. Te coloca diante dEle, te renda diante dEle. Esqueça todo o resto, esqueça tudo aquilo que não provém do Senhor. Tudo aquilo que vem para atrapalhar, tudo aquilo que vem para impedir. Esqueça. Pai, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado, nós chegamos à Tua presença. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para o Senhor. Nós nos entregamos a Ti, porque nós queremos mais de Ti. Nessa noite nós queremos mergulhar em Cristo. Nessa noite nós queremos mais do Senhor. Não queremos, Pai, uma ilusão. Não queremos viver, Senhor, uma história, se não for escrita pelo Senhor. Mas nós queremos, Pai, que a Tua vontade, Senhor, ela se cumpra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, Senhor. E eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Todo pensamento, Senhor, que tem agido na mente dessa pessoa. Todo sentimento, Senhor, que invadiu este coração. Toda obra maligna. Tudo aquilo, Senhor, que não provém do Senhor. Eu declaro agora, Senhor, que caia por terra. E que Tu venha, Senhor, ministrar sobre essa vida agora. Toca, Senhor, agora. Toca nessa vida, toca, Senhor, neste coração. Muda a história, Senhor, dessa pessoa. Entra, Senhor, dentro deste lar aqui representado. Toca, Senhor, nessa vida agora, Senhor. E começa a restaurar. Opera, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz, agindo Deus, quem impedirá? Então faça conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Um presente precioso eu ganhei. Um projeto